Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária, sempre na companhia do meu amigo Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita. É um programa sobre livros, ó. Eu sempre trago um livro aqui semanalmente e o Silvio, no segundo momento, traz também um livro da sua estante e a gente vai conversar a respeito da obra que o Silvio traz, já. Pessoal, vocês sabem que não é só esse programa Resenha Literária. Há os outros programas, há o programa Amanhã com Heloísa Pires, o Metro que Melhor Mediu Kardec, há no domingo o programa com Luciano Clay, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, há o programa da terça-feira com Ana Maria Miranda, o programa Hermínio Corrêa de Miranda, o grande escriba, e há também aqueles programas mensais. Tem esses 4 semanais, sempre às 20 horas, e tem os programas mensais, que são no primeiro sábado, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, no segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, no terceiro sábado, o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, e no quarto sábado, o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira, né? São 8 programas ao todos à disposição de vocês. Então, vamos aqui iniciar nossa reunião, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da noite de hoje, e que possamos, junto com o Silvio Mariano, trazer a obra espírita, o seu relevo, a sua importância. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, eu trago aqui para vocês essa obra maravilhosa, O Espiritismo à Luz dos Fatos. O Espiritismo à Luz dos Fatos, do nosso querido Carlos Embaçaí, o grande polemista, estudioso paranaense, grande estudioso da nossa doutrina, não é? Pessoal, é um livro, como o título diz, Espiritismo à Luz dos Fatos. Ele analisa toda a fenomenologia. Então, mergulha profundamente nos fenômenos ocasionados pela mediunidade de Eusápia Paladino, de Florence Cook com Kate King, de Carmine Mirabelli aqui no Brasil, mas sempre com aquele tirocínio, com aquela linguagem quente, carregada de convicção. Este que era considerado, né, a seu tempo, o Ernesto Bozano brasileiro, por tanto escrever. Título esse que eu gosto de dar também ao querido professor Hermínio Corrêa de Miranda, né? Mas a seu tempo, alguns o chamavam assim, o Carlos Embaçaí. Então está aqui uma obra editada pela FEB, do maior polemista da história do espiritismo no Brasil, Carlos Embaçaí. Não confundir com o filho, Carlos de Brito Embaçaí, né? Que é até outra linha diferente do que o pai fez, não é? Mas o pai, sim, foi esse grande baluarte do espiritismo em terras paranaenses. Está aqui, indico um livro do meu coração, Espiritismo à Luz dos Fatos, do Carlos Embaçaí. Então, pessoal, um minutinho, vamos trazer aqui o nosso querido amigo Silvio Mariano. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, como eu prometi, já estou aqui com Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita e presidente aqui no Recife do Núcleo Espírita Jesus no Lar. Meu amigo Silvio, boa noite, tudo bom, Silvio? O que é que você nos traz essa semana? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. O que eu trago essa semana é esse belo trabalho, Nova História do Espiritismo, os precursores de Kardec a Chico Xavier. E é de Dalmo Duque dos Santos, um livro de quase 600 páginas. Silvio, Nova História do Espiritismo, não é? Meu amigo, você sabe que já tem algumas obras, já, a obra de Conan Doyle, não é? História do Espiritismo, que a FEB
fez muito bem, colocou o nome certo depois, História do Espiritualismo, não é? A Exatamente. gente tem algumas obras sobre história. Ô, Silvio, é importante sempre sair livros recontando a história do Espiritismo. Olha, o livro sempre é importante, porque cada época há um aprimoramento, as pesquisas se desenvolvem e vai fazendo os ajustes. Então, você veja, teve aquele trabalho de Condorcet, que já faz uma referência das irmãs Fox, daquele Swedenborg, aquele grande médico que antes do problema das irmãs Fox, ele já era uma pessoa que tinha uma vidência, que praticamente chegou a escrever alguns livros. Então, o que acontece? Eu adoro esse livro de Condorcet, porque ele traz muitas informações. Mas hoje já saiu um livro que eu não conhecia, que é O Elo e o Pedido do Espiritualismo Moderno, que é das irmãs Fox, que dizia assim, chegou um caixeiro que foi morto, as batidas, mas o negócio foi muito mais profundo e mais sério do que a gente podia imaginar. Pressão da parte, principalmente dos Estados Unidos, que tinha muito protestantismo, muito atuante, inclusive com quase ameaça de vida para a família, vamos dizer assim, ela querendo mostrar que é uma coisa séria, mas a turma deturpava, dizia que era embuste. Então, vem esse novo livro, a nova história, analisa desde Kardec, antes de Kardec, e prossegue. Então, eu que gosto de ler, encontrei muitas informações nesse livro, que eu já havia falar por alto, mas, vamos dizer aqui, alguma coisa que saía nos jornais, esses jornais que circulavam, que eu sempre gostei de ler bastante jornais espíritas, mas ele vai e condensa aquelas informações e fica num livro que é mais fácil de você manusear. Porque o papel de jornal, você sabe, é um papel barato e com pouco tempo ele já vai se desgastando. Então, eu achei muito importante esse trabalho para a nossa querida doutrina. Silvio, eu tenho a obra do Dalmo também, Nova História do Espiritismo. Silvio, ele trata, em determinado momento do livro, das cartas consoladoras de Chico Xavier, não é? Que importância ele dá às cartas consoladoras de Chico? Olha, eu gostei muito, porque ele, a começar aqui da leitura do livro, eu notei que ele é um fã de Herculano Pires. Então, para ele já ter um Herculano Pires como um grande referencial para ele, eu sabia que. Mas você sabe que o nosso movimento, ela não foi, até agora, nunca foi fácil. Chega uma época que gera uma confusão, uma hora criando, em vez de federação, confederação, cada um dando sua opinião, achando que a FEB poderia estar, se não tivesse a FEB, já poderia ter. E o que eu vejo é que os céus estão no comando e essas coisas vão se dissipando. Então, em relação às cartas consoladoras, você sabe que diz assim, olha, isso é tarefa do Espiritismo, mas você sabe que o ser humano está em primeiro lugar. Quantas pessoas, olha, eu não estou, foram feitas milhares de cartas, mas eu aprendi uma coisa no Espiritismo. Alguns livros que eu achava o conteúdo relativamente fraco, dizia assim, água com açúcar. Mas esse água com açúcar, muitas vezes, uma pessoa que se identifica com o livro, com esse água com açúcar, e depois você vai aprofundando nas leituras, etc. Então, eu acho que os céus promovem de várias maneiras, cada vez mais o despertar. Eu vejo que está aí a televisão, aqui vendo no Brasil. Eu tenho um amigo meu que ele já teve nos Estados Unidos, teve até instituições nos Estados Unidos. Ele disse, Silvio, olha o que está crescendo de
instituições espíritas no mundo, não está brincadeira. A começar dos Estados Unidos. Ele esteve lá em Nova York, é lá de Jesus Lar, Vianney, nosso querido amigo Vianney, e ele disse que, porque não é fácil não, um grupo que quer se reunir para estudar Kardec tem que alugar uma sala, o aluguel não é barato. Aqui nós temos livro demais, espaço demais, e o pessoal ainda precisa de estímulo para vir para a casa espírita. Muitas vezes sem cobrança nenhuma, porque eu mesmo faço referencial. Você sabe que Jesus lá tem uma série de tarefas sociais, mas eu pouco falo em dinheiro, é um assunto que não se comenta em palestra, vem ajudar. A única coisa que eu peço, normalmente, é no Natal, e tem a listinha de Natal. Olha, meus amigos, tem uma listinha de Natal aí, precisa dar um reforço para as velhinhas, para dar o calçado, comprar um tecidozinho para um vestido, só nisso, mas eu acho que tem que ser por aí. A casa espírita não pode ficar nessa sistema de ficar só pedindo dinheiro para. E mal você vai tocando na porta da casa, a pessoa vai pedindo as coisas, não deve ser dessa maneira. Ô Né? Silvio, mas as cartas do Chico, as cartas consoladoras, ali tem elementos de comprovação da imortalidade impressionante, né? Demais. Que, inclusive, houve um trabalho, eu não sei se você sabe, de doutora Marlene, o irmão dela. Então, ele pegou essas cartas e, e fez aquela. Você sabe que uma coisa, eu, você e outros, que já tem como certo. Mas a parte científica também tem que entrar para ver daquelas cartas, os nomes se dava certo, se houve falha de algum nome. Mas vamos dizer assim, porque o médio é humano. Chico Xavier, com todas as dificuldades, e da grandeza que foi o maior antena parabólica do mundo em mediunidade, mas ele, o desgaste natural e de algumas coisas, alguma preocupação, alguma coisa mais. Eu devo dizer a você, eu tenho até esse livro sobre essa pesquisa, que ele depois publicou, e praticamente assim, mais de 90%, de 90% para 100% é 10% só. Mas algumas informações chegavam quase a 96%, 98%. Que pode ser que alguém, é o seguinte, para você ter ideia, essa questão de Walter Franco, esteve lá com o Chico Xavier e veio uma mensagem da mãe de Divaldo, dizendo que ela tinha encontrado uma senhora, porque ela era de Feira de Santana, e que essa senhora é muito amiga, que encontrou com ela no mundo espiritual. Divaldo é o caçula, procurou saber dos irmãos, ninguém conhecia. Foi ver lá em Óbidos, lá em Feira de Santana, não encontrou. E ele tinha lá uns pesquisadores, isso dito por Divaldo, que ele pediu uma pessoa para pesquisar mais, aí viu que essa cidadezinha, essa localidade, foi desmembrada lá de Feira de Santana. Por isso que não encontrava, ele era de feira. Mas muita cidade, assim, no estado que cresce, e antigamente era ligada a tal cidade, e hoje não é. Então comprovou, ele pegou depois, a pessoa localizou, de volta aqui. A pessoa existiu e desencarnou nessa data. E ele disse que estava quase para dizer a Chico que aquela mulher que ele tinha dito não estava encontrando. Entendeu? Então são essas coisas. Ô Silvio, o Dalmo traz uma personagem aí no livro, se você pudesse falar aqui para a gente, por isso que eu acho a importância desses estudos, porque traz da poeira do tempo personalidades que o movimento espírita nem se deu conta, né? Silvio, quem foi João do Rio, que o Dalmo trata nessa obra Nova História do Espiritismo? Olha, esse João do Rio foi um jornalista famosíssimo no Rio de Janeiro. Ele é um personagem assim, parece que meio obeso, assim, aqui chama a atenção, mas inteligentíssimo. Aqueles jornalistas que a inteligência passa do padrão.
E ele, inclusive, na época, que a opinião dele era muito importante, mas quando havia uma pressão, principalmente da igreja, tudo isso contra o espiritismo, ele colocava a Federação Brasileira como uma grande instituição, respeitável. Então, isso é importante, porque ele era um homem respeitado no Rio de Janeiro. Você sabe que os jornais, antigamente, hoje a gente vê mais, e mudou até um pouco mais sistemático, os jornais não estão mais saindo, mas o que a internet faz hoje, há 60 anos era o jornal. Tinha o Jornal da Manhã, tinha grandes jornais no Brasil, e principalmente no Rio e São Paulo, e que você queria saber as informações, e era praticamente, vamos dizer assim, cada um queria ter um, um, um jornalista de tal maneira que fosse, vamos dizer, um fenômeno. E João do Rio realmente era muito respeitado, e parece que também as polêmicas com ele não era fácil, não. É verdade que ele defendia a FEB quando criticavam? Defendia, porque você sabe que sempre a FEB, sempre, não é da agora, de muito tempo, cada um sempre, eu acho uma casa respeitável, é uma casa que presta relevante serviço, mas ele praticamente, vamos dizer assim, ele dizendo que a FEB era uma instituição séria e responsável, era de um peso, principalmente para o leigo, não é? Porque era só os transcritores, as pessoas, vamos dizer assim, praticamente lá no Rio de Janeiro, há 60, 80 anos, quem ia ao espiritismo era uma elite, não era? Culturalmente, eu não digo nem elite que é econômica, mas também é econômica, mas de cultura, de um nível de estudo bastante elevado. Mas depois o espiritismo foi entrando nas casas, nas condições mais normais, e desenvolveu o que ela é hoje, reconhecida por todos e respeitada, né? Silvio, minha pergunta derradeira para você. Porque quando a gente entra aqui para gravar, a gente fica batendo um papo, né, descontraído. Silvio Mariano estava muito feliz, momentos antes da gente entrar aqui na gravação. Ô Silvio, a tua livraria está quebrando recorde em cima de recorde. Está vendendo muito livro, Silvio. Muito livro. E fico feliz. Tanto é que, às vezes, eu tenho que pegar, peço o livro hoje. Aí eu queria, daqui a 20 dias, uma pessoa me pede, aí eu termino pedindo para a próxima semana atender. Eu tenho a maior alegria que o livro chegue. Né? Eu tenho, eu não sei não, uma grande alegria. Que Deus te conserve assim, né? Que a livraria de Jesus no lado de vento em popa. Silvio, como você falou, questão aqui não é o Lajan, não é o dinheiro, né? Mas sim a divulgação. As pessoas querendo ler e conhecer mais sobre a doutrina, né? Meu Exatamente. amigo Silvio Mariano, a prece final é tua, é contigo, Silvio. Bruno, vamos levar nosso pensamento a Deus, para que Ele nos abençoe e nos ilumine. Abençoe a humanidade, principalmente essas guerras insanas, de tanto sofrimento e de tantos padecimentos. Que o mensageiro dos céus ampare e continue amparando cada vez mais essa humanidade tão sofrida e sentindo no íntimo que se trata de uma grande transição, porque o sofrimento tem sido muito elevado nesse momento. Mas Jesus, esse amigo de todas as horas, há de nos amparar e amparar principalmente esses que estão no comando do mundo, para que se desperte para a verdadeira grandeza e ao bem. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre, e assim seja. E, pessoal, semana que vem, próxima quarta, estarei aqui com Silvio Mariano. Dedico esse programa a ti, minha mãe Eva, no plano espiritual. Meu amigo Silvio Mariano. Silvio, um abraço. A semana que vem. Bom dia de finados. Bom feriado amanhã.